Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana se passou e nós estamos aqui firme e forte para darmos continuidade em nossos estudos. A nossa aula de hoje, ela não será igual às outras. O professor vai dar um pequeno conceito relacionado à atividade que a gente vai desenvolver, do qual eu já até postei lá no Google Sala de Aula para vocês, juntamente com esse vídeo que estou fazendo agora. Correto? Então, o tema da nossa aula hoje, da nossa disciplina Gestão e Empreendedorismo, ela vai se tratar em cima das referências empreendedoras, o legado que inspira toda a sociedade. Então, o professor vai conceituar, mais um significado de empreendedorismo, né, dentro dessa proposta do legado aí de algumas referências empreendedoras que a gente estudou na semana passada, que eu falei para vocês. E aí, em cima desses conceitos, ou desse conceito de hoje, né, será a proposta de atividade da nossa disciplina, correto? Essa atividade ela vai valer um pouco mais do que as outras que a gente vem fazendo semana a semana, tá? Por quê? Porque ela é uma atividade um pouco mais avaliativa, correto? Então ela vai ter uma pontuação um pouco maior, certo? Como eu expliquei no início do nosso curso, né, da nossa disciplina, quando eu passei para vocês o cronograma e os critérios de avaliação, tá bom? Então eu convido você a pegar o caderno, marcar alguns comentários que o professor vai fazer relacionado a isso, para você poder, ou vocês poderem fazer a atividade com eficiência, correto? Então vamos comigo. No primeiro momento, só vou dar uma revisão no que a gente falou na última aula, tá? Relembrar um pouquinho. Então a gente falou um pouquinho do conceito da realidade empreendedora focada na humanização. O professor trouxe, né, um pouco mais de fundamentos em cima desse assunto, tá? Falamos do empreendedorismo no Brasil, né, uma espécie de visão empreendedora que o empreendedor, seja ele dentro de uma empresa, seja ele dono de uma empresa, ele tem que ter a pessoa no contexto geral. Falamos da importância do empreendedorismo para a comunidade, né? Como é importante o empreendedor entender que tudo que ele faz tem que ser para uma comunidade e não só para ele, porque ele também faz parte desse processo de comunidade. Falamos do papel de uma comunidade empreendedora, né? Que o empreendedorismo ele estimula, né, as pessoas que envolvem essa população a ser empreendedores, né? Usar o que tem de melhor, que é o conhecimento, né? Junto com a sua criatividade, o raciocínio ali, para se transformar esse conhecimento em uma sabedoria empreendedora, correto? O perfil do empreendedor social, né? Como que é o perfil desse empreendedor, a gente trabalhou isso também na nossa aula passada, e eu citei um pouco do que a atividade vai trazer, né, fundamentos para vocês pesquisarem em relação a alguns empreendedores, porque eu passei para vocês aqui esse conceito dos verdadeiros seres empreendedores que marcaram o mundo. Ou seja, o professor citou algumas pessoas que, no meu caso, que eu gosto muito, que eu vejo que são empreendedores, que marcaram, que deixaram um legado, né? No mundo inspiram pessoas, me inspiram e acredito que inspiram outras pessoas também a desenvolver a sua criatividade, né, o seu raciocínio, ou seja, o conhecimento de uma forma sábia que se torna aí um processo de gestão e empreendedorismo que seja exemplo, que seja inspirador para as pessoas, correto? E por último, a gente finalizou no empreendedorismo e seu profissional, né, onde a gente comentou que o profissional empreendedor é aquele que ele é inconformado por tudo que acontece de errado, mas ele quer sempre passar aquela imagem fazendo com suas atitudes, né, sejam de forma exemplar, né, e aí, então ele empreende dentro desse contexto que foi falado, empreende não só para ele, mas para uma comunidade, para desenvolver o conhecimento não só dele, como das pessoas, correto? Então esse é um empreendedor e seu profissional. Enfim, então, dentro da nossa aula de hoje, a gente vai tratar aí
de um pequeno conceito sobre as referências empreendedoras, né, o legado que inspira toda a sociedade, porque essa é a nossa atividade de hoje, tá? No final, o professor, como eu disse no início, vai mostrar a questão, né, e o jeito que eu quero que vocês façam essa atividade. É muito legal, é bem tranquila também, né? Não se assustem, porque vai ser bem interessante para o nosso conhecimento, né, continuar sendo empreendedor, tá? Então, o conceito que a gente vai estudar é a significância do ato de empreender para as referências que deixaram um legado para a sociedade. Olha só que legal, né? Então, a gente vai conceituar um pouquinho sobre isso, sobre essa significância do ato de empreender, né, das referências aí, e depois eu já explico a atividade, a forma da atividade para vocês. Então, dentro dessa proposta, pessoal, o que seria esse ato de empreender que inspira e que faz com que as pessoas que empreendem utilizando o seu raciocínio de uma forma inteligente, né, fazendo com que esse conhecimento que ele tem, aperfeiçoando mais as suas habilidades, transformando em competências, fazendo tudo aquilo que a gente já estudou, ele traz como um ato de significância aí do empreender para as pessoas, ou seja, para uma sociedade, deixando um legado, correto? Então, o que é esse ato de empreender? Acompanhe o conceito aqui na tela. O ato de empreender envolve o conhecimento e sua transformação em sabedoria empreendedora humana, né? Aquilo que a gente vem comentando, né? A atitude das pessoas em empreenderem faz com que a sociedade em si, ou seja, inspirem outras pessoas. Isso a gente tratou nessa primeira etapa, onde a gente falou bastante sobre essa parte do conhecimento, transformando em sabedoria empreendedora humana. Ou seja, a gente tratou dessa gestão empreendedora nesse começo, correto? Não falamos específico do conceito de gestão em si, mas falamos mais específico de empreendedorismo dentro dessa primeira etapa, dessas nossas aulas que a gente já fez, correto? Então, do qual, dentro desse contexto, é inerente o raciocínio, a criatividade, o aperfeiçoamento das habilidades e assim o desenvolvimento das competências que formam o indivíduo com características empreendedoras, possibilitando a criar alternativas que possam resolver problemas dentro de situações adversas que envolvem o cotidiano da vida humana. Olha só, tudo que está escrito nesse conceito foi o que a gente veio trazendo desde o início das nossas aulas, né? Sempre aí fazendo com que esse ato de empreender ele estimule sim esse raciocínio, essa criatividade das pessoas em si no geral, né? Transformando esse conhecimento em sabedoria empreendedora de uma forma que seja gerenciado, né? Dentro do ato profissional, né? Das atitudes profissionais, sim, e como também das pessoais, ou seja, para a vida. E o mais, que é bem interessante, né? Buscar o quê? Resolver, criar alternativas que solucionam problemas. É isso que a nossa sociedade, né, precisa. Mas o que a gente observa no dia a dia? A gente observa que muitas pessoas hoje criam problemas, correto? Isso que é o grande problema da nossa sociedade, ou melhor, né, que a gente não pode se falar de comunidade, né, porque infelizmente o conceito que a gente tem de sociedade, do qual eu já até falei para vocês, é de forma individual, onde o indivíduo pensa em fazer para ele, mas não para todos, se preocupa somente com ele e não com todos. E o conceito de empreender, do qual a gente tratou nessa primeira etapa da nossa disciplina, ele traz que é dentro de um processo de humanização, seja na área pessoal, seja na área empresarial, correto? Que aperfeiçoa o que? As habilidades, transformam em competências, né? E com isso o conhecimento ele sim se torna em sabedoria empreendedora, aonde ele deve ser gerenciado, correto? Então, quando eu falo em legado, é fazer com que tudo que a gente está estudando dentro dessa disciplina se torne exemplo para outras pessoas, como aquelas pessoas que eu citei, né, na aula passada, né, como Santos Dumont, Jesus Cristo, que não tem nem palavras para definir o que é Jesus na vida das pessoas em si, tá? Como o Dr. Enéas, que eu falei para vocês,
aquele médico, né, o Ben Carter, o professor, o matemático lá, John Nash, entendeu? Noé em si, que também é um personagem bíblico que é exuberante na área de empreendedorismo, deixaram um legado das suas atitudes. Ah, professor, mas quer dizer que eles foram perfeitos? Tirando Jesus, que é excelência humana, né, espiritual e humana, os demais não foram perfeitos, mas foram empreendedores dentro da proposta humana que eles tiveram e deixaram exemplos. Tanto são exemplos que eu estou citando para vocês. Citei na aula passada e estou citando novamente. Por quê? Porque ele inspira, né? Inspiraram. E eu acredito que também inspiram vocês. Correto? Agora, Jesus é sem palavras. Jesus é inspirador a todo momento, pessoal. É uma pessoa que veio, como eu disse na aula passada, veio na Terra para aprender a ser ser humano sem precisar. Então, o que a gente vai falar de Jesus? Jesus não é um personagem. Jesus é a essência da nossa vida. Se nós empreendemos é porque Jesus deixou um legado para todos, inclusive para aquelas pessoas que eu citei. Independente da crença, pessoal, se você é católico, evangélico, se crê em outra religião, mas Jesus é a essência da nossa vida, do empreender da nossa vida, correto? Então eu não tenho palavras para definir o tanto que eu aprendo com as atitudes que ele deixou, que ele me inspira a todo momento, correto? E aí, pessoal, né? Esse significado é o ato de empreender. Para finalizar esse conceito aqui e a gente já partir para eu explicar ou melhor, contextualizar a questão que eu deixo para vocês hoje, né, a atividade nossa, eu falo assim, ó, com outras palavras, o ato de empreender, para a gente entender melhor isso, né, dizendo o conceito de empreendedorismo é muito usado no âmbito empresarial, verdade. Muito se fala, o professor falou bastante que, se falam que o empreender é voltado para a área empresarial. Só que a gente tem que entender o caminho para se chegar dentro desse processo empresarial. E é isso que eu tentei fazer com vocês e acredito que eu consegui fazer esse processo de reflexão com vocês, de pensar que a gente tem um caminho para entender como que é a formação do empreendedorismo. Por isso que eu comecei a falar de conhecimento, onde a gente definiu todo o procedimento de conhecimento, raciocínio, as competências, as habilidades, para se chegar nessa espécie de entender o que é o empreender, né? A gente falou também, conceituou que o ser humano ele tem que entender para aprender, e aí eu também passei lá a parte dos pilares da educação, né, que fundamenta todo esse processo de aperfeiçoamento do conhecimento nosso, que aí transforma o nosso conhecimento de sabedoria empreendedora, né? Então a gente trabalhou bastante isso para se chegar a entender que ele é utilizado na área empresarial, sim, dentro do empresarial, mas não é somente isso. O empreendedorismo é utilizado em todas as áreas. Pode perceber que as pessoas que eu citei para vocês como exemplos de empreendedores, nenhuma foram empresários ali. Claro, os empresários são empreendedores? São, mas aqueles que eu citei são empreendedores da vida. Inspiraram o ser humano a ter atitudes para a vida, correto? Claro que essa inspiração faz com que as pessoas utilizem isso na vida profissional, montando empresas, gerindo melhor o seu conhecimento e desenvolvendo o empreendedorismo e principalmente criando alternativas que solucionam problemas. Mas, como eu disse, infelizmente às vezes não é isso que a gente vê na prática. Às vezes vê as pessoas criando problemas e não solucionando eles. Infelizmente, correto? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam que o empreender é fazer com que o conhecimento se torne em sabedoria empreendedora, onde a gente crie, sim, alternativas que solucionam problemas, inspirado em pessoas que foram empreendedores, correto? E que a gente seja esse empreendedor ou intraempreendedor e ao mesmo tempo deixe esse legado inspirando outras pessoas para a gente melhorar, sim, a proposta, né, do empreender para a comunidade e não para a sociedade. Como eu disse, a sociedade pensa de forma individual e a gente tem que pensar em forma de comunhão, em comunidade, correto? Não estou falando que
a comunidade, pensar em forma de comunidade, você tem que ficar dando assistência como os políticos fazem para os pobres. Não é isso que eu estou falando. A gente tem que fazer com que essa comunidade pense de uma forma que coloque o melhor do conhecimento dele para fora, transformando em sabedoria empreendedora. É isso que eu quero, certo? Vamos fazer essa reflexão, vamos continuar dentro dessa proposta. Então, ó, sendo relacionado com a criação de novos negócios que envolve a produção de bens e serviços, no qual desenvolva e gerem benefícios a toda a sociedade. Como eu disse para vocês, a função, né, de uma empresa é empreender sim, gerar bens e serviços para uma sociedade, né, mas de uma forma humanizada e não só capitalista. A parte capital ela vai vir com todo o trabalho, todo o processo que é desenvolvido em relação a esse ato de empreender embasado nas competências, nas habilidades, nessa preocupação voltada para a humanização, correto? É a conquista disso, é o resultado, é o fator financeiro. Mas primeiro eu tenho que fazer algo que dê significado para as pessoas. É isso. É o ato de empreender. Então, isto é, empreender é também agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em negócios que gerem expectativas, ó lá, e supra as necessidades das pessoas que compõem a humanidade. Fato. Então, o que eu faço, né, ou o que nós fazemos, tem que ser de forma empreendedora que supra e gera expectativas ao ser humano. Então, a pessoa não compra o produto, mas ela compra um todo, ela compra o processo, ela vai na loja comprar uma roupa porque ela gosta do atendimento, ela tem que gostar do atendimento e aquele produto tem que fazer sentido na vida dela, tem que ter significado e aí sim vai ser um empreendedorismo realmente. E não o que os outros fazem aí de qualquer jeito, né, mostrando que é só ganhar dinheiro. Não, é pensar num todo, é pensar de forma humanizada e dentro dessa forma humanizada o retorno financeiro ele está dentro disso, correto? Mas para isso eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, tenho que aperfeiçoar o meu conhecimento. E repito, acho que o que eu mais repeti nessas aulas e vou continuar repetindo é entender para aprender, correto? Fazendo isso, eu compreendo todo o processo, estimulo o meu raciocínio, a minha criatividade, as minhas habilidades, né? Fazendo essa formação do conjunto de competências e aí sim eu transformo o meu conhecimento em sabedoria empreendedora humana, correto? Então é bem por aí que a gente vem trazendo essa proposta. Então, portanto, né, esse último conceito, empreendedorismo pode alterar a dinâmica da vida de uma pessoa, como alterou a vida de várias pessoas que se tornaram referências mundiais ao longo dos anos, como, né, eu já citei para vocês. Então, o empreender ele faz isso, né? A gente trabalhou esse ato de mudar, né, de transformar a pessoa, mas transforma o quê? Com o aperfeiçoamento do conhecimento, porque a gente entende esse processo, correto? Então, o professor quis dar fazer esse pequeno comentário aí para vocês, para a gente chegar na nossa atividade dessa semana, que é uma atividade um pouco mais, que exige um pouco mais de vocês do que as últimas, né? Claro, vocês vão continuar discorrendo dentro da atividade, né? Não vai mudar isso, mas eu gostaria que vocês fizessem o quê? Né? Essa questão aqui. Primeiro, conforme o seu entendimento sobre todo o conteúdo estudado durante a primeira etapa de nossa disciplina de gestão e empreendedorismo, do qual a gente já estudou, que tratou em específico do tema a transformação do conhecimento em sabedoria empreendedora humana, né? Porque todas as aulas o professor trouxe, foi entrando nesse espiral, montando esse quebra-cabeça, sempre falando, olha, o conhecimento tem que ser transformado em sabedoria empreendedora humana, onde é gerido o processo, correto? Então, o que eu quero de vocês? Elabore uma pesquisa sobre algum empreendedor que você acredite ter sido importante para a humanidade e discorra sobre sua biografia, né? Bibliografia, perdão. A história empreendedora da vida dele, correto? Então, é simples,
vai querer um pouquinho de estudo de vocês? Claro, mas isso vai ser entendimento e aprendizado para vocês. O que eu quero? Escolha uma pessoa que vocês que marcaram, né, que são exemplos, que inspiram vocês estudarem, trabalharem, né? Pode ser, claro, deve ser pessoas que marcaram o mundo, não só para você, mas para outras pessoas, que talvez eu não conheça, mas por isso que eu estou pedindo. Talvez o que eu trouxe para vocês semana passada, das pessoas que eu vi e muitos outros que eu tenho aí como referência, mas eu não citei na semana passada, talvez para vocês não eram empreendedores, vocês não vinham como empreendedores, mas a partir do momento que eu trouxe e falei um pouquinho, bem resumido, do que eles fizeram, você já começou a observar o quanto de importante que aquelas pessoas, né, fizeram e deixaram esse legado, né, dando essa significância no ato de empreender. E é isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês tragam, né, uma pesquisa, na realidade, discorra sobre a bibliografia, sobre a história empreendedora, né, de alguém que marcou o mundo, que talvez eu não vi, não conheço, né, mas foi referência para vocês e eu quero conhecer também, eu quero saber um pouquinho dessa história, correto? Essa é a nossa atividade, tá bom? O professor já está tudo descrito lá, como eu sempre deixo lá no Google Sala de Aula. A gente era para voltar dentro da sala de aula a partir dessa semana, mas como está ainda esse transtorno, né, de voltar pouco a pouco, então a escola preferiu deixar a nossa disciplina de forma remota, correto? E a gente vai dando qualidade. Claro, o professor queria muito estar dentro da sala de aula com vocês, conhecer vocês, olhar olho no olho, mas infelizmente a gente ainda não pode fazer isso e eu acredito que a gente vai terminar essa disciplina de forma remota, mas eu creio que vocês vão aprender, o professor vai passar tudo o conteúdo, ainda tem a segunda etapa que a gente vai falar um pouco mais de gestão daqui a algumas aulas, né? Mas primeiro a gente está fazendo esse processo aí desse trabalhinho um pouco mais específico nessa pesquisa. Depois, na próxima semana, o professor vai fazer uma revisão do que foi estudado nessa primeira etapa e vai deixar como atividade uma avaliação, do qual eu expliquei lá no primeiro vídeo que eu fiz na parte dos critérios de avaliação e do nosso cronograma da disciplina. Então, semana que vem é a revisão, correto? O professor vai falar dessa revisão e dos assuntos, né? Que toda hora o professor foi falando, sempre revisando uma matéria, o assunto da aula anterior dentro da outra aula, e assim a gente foi desenvolvendo. E eu vou cobrar como uma provinha para vocês desenvolverem, né? E a gente vai dar continuidade, porque aí a gente entra um pouco mais falando de gestão, vamos continuar falando de empreendedorismo, mas um pouco mais específico em gestão, para ir caminhando para o fim da nossa disciplina, correto? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Eu deixei essa reflexão, né, das referências empreendedoras, o legado, né, das pessoas. Então pesquisem, pessoal, achem, tem várias pessoas aí que foram importantes para as pessoas, mas entendam a história, tá? Isso que eu peço. Filtrem as informações. Não caiam na ideia, aquele fulano abriu tantas empresas, isso, mas talvez a área pessoal dele é um lixo. Ele foi um mau exemplo como ser humano, mas colocaram ele lá como um testa de ferro de uma empresa e ele conseguiu fazer com que fosse empreendedor, entendeu? Então tome cuidado, tem muita gente boa, mas a gente tem que saber quem é bom e quem só faz que é bom, quem só pensa que é empreendedor, mas na realidade ele é uma péssima pessoa, não é exemplo, não inspira ninguém, isso está chovendo, mas tem as pessoas que realmente são inspiradoras, são empreendedores, e é isso que eu quero que vocês achem, correto? Muito obrigado, né? Eu deixo aqui a minha frase de reflexão da semana para vocês, né? Novamente, a inteligência é o ato de empreender do conhecimento humano.
foi o que tratou a nossa aula de hoje, tá bom? Espero aqui ter feito com que vocês entendessem o que o professor quer na atividade. Estou à disposição, qualquer coisa é só me chamar, né, dentro do Google Sala de Aula lá, colocar um recadinho, o professor observa, responde e a gente vai trabalhando dentro dessa forma pedagógica, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Um abraço do professor Adriano.